Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa família PIBBH, uma família cheia de esperança. E este é o primeiro domingo do ano de 2022 e já é um ano abençoado por Deus, porque Deus já chegou em 2022 preparando de fato uma jornada, um caminho, para todos nós, e por isso nós estamos alegres. Nos últimos anos, passamos por uma realidade difícil. Fomos surpreendidos, quebrados, amassados. Talvez a vida tenha até perdido a cor. Porém, cada rachadura carrega uma oportunidade. A oportunidade da reconstrução. Para reconstruir os muros, é necessário enfrentar as ruínas, avaliar a obra, determinar as ações. Às vezes, é preciso demolir algumas partes que, por mais atraentes que sejam, não podem permanecer no local. É tempo de reconstruir. Reconstruir sua família, reconstruir seu casamento, reconstruir sua fé e, principalmente, reconstruir sua história. Grandes coisas Deus tem feito por nós e juntos vamos construir o melhor ano das nossas vidas. Seja bem-vindo à série Reconstrução. Hoje nós iniciamos aqui na PIBBH uma nova série de mensagens, e essa série se chama Reconstrução, e ela será baseada no livro de Neemias. E por que reconstrução? Porque este é um tempo de reconstruir lares. Diante de tudo que nós vivemos, diante de tudo que nós passamos, esse é um tempo de reconstruir casamento, de reconstruir relacionamentos, de reconstruir vida financeira, saúde integral, saúde emocional, saúde física. Esse é um tempo de reconstrução. E para que você consiga ter sucesso na reconstrução da sua vida, nesta série, a cada domingo nós traremos um princípio bíblico para o seu coração. E o meu conselho para você é: anote todas as mensagens, não deixe de participar de nenhuma das mensagens dessa série, não perca por nada, porque a forma como você vai começar este ano vai determinar como você vai viver todo ele. E se você então entender os princípios da reconstrução e aplicar na sua vida, eu tenho convicção de que você terá um grande ano na presença do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 1, verso 1. Neemias, capítulo 1, verso 1. Hoje nós falaremos do princípio da realidade. Anote aí, o primeiro princípio é o princípio da realidade, porque sem verdade não há restauração. Neemias 1, verso 1, o texto também vai ser projetado aí na sua tela, e o texto diz assim: estas são as memórias de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Atarxerxes. Eu estava na fortaleza de Susa. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Então eu lhes perguntei a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldade, por humilhações. O muro foi derrubado, as portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Feche os seus olhos, querido Deus e eterno Pai. Nós te agradecemos por esse tempo especial que vamos ter agora. Que o teu Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas, trazendo direção. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, permaneça com a sua Bíblia aberta em Neemias capítulo 1,
para que você possa acompanhar versículo por versículo. Também faça anotações. Ao ler um texto como esse, nós não podemos avançar sem antes fazer algumas perguntas para ele. Por exemplo, quem é Neemias, você sabe? Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. A segunda pergunta é qual é o contexto desse texto. A terceira pergunta, qual é a verdade, a realidade, quais são os fatos. A quarta pergunta é como Neemias vai reagir à verdade. E a quinta e a última pergunta será quem é ou o que é o mês de Quisleu. O que isso significa e qual que é a aplicação disso prática nas nossas vidas. E se você deseja descobrir as respostas para cada uma dessas perguntas, eu te convido a me acompanhar ao longo de toda essa jornada, que você possa desligar aí as distrações e se concentre, porque eu tenho certeza que você vai ser muito impactado pela vida de Neemias. E essa é a primeira pergunta: quem é Neemias? Quem é Neemias? Você sabe? Neemias, primeiro, era um judeu que provavelmente nasceu na Babilônia. Ele era copeiro do rei, tinha um cargo de alta confiança, sabe? Ele era alguém assim que o rei confiava muito. Seu nome significa confortador ou aquele que consola. Esse é Neemias, o personagem central dessa série, o personagem que nós vamos trabalhar no princípio da realidade. A segunda pergunta que nós vamos responder é qual é o contexto, o cenário por trás desse texto. Para você entender, vamos voltar um pouco lá atrás. Você se lembra de Abraão? De Abraão você tem Isaac. De Isaac você tem Jacó. De Jacó você tem 12 filhos que mais tarde vão se transformar nas 12 tribos de Israel. Mas um dos filhos de Jacó é José, aquele que foi abandonado e vendido como escravo. José vai para o Egito como escravo, mas lá ele cresce, ele prospera, até se transformar no governador do Egito. E Deus dá sabedoria para ele, porque no tempo de abundância, ele guarda para o período de escassez. E quando chega uma crise mundial, que é a fome por todos os lados, então José, ele havia guardado, e Deus usa a vida de José para salvar o povo, e não só o povo, como também a sua própria família. José leva a sua família para o Egito. No Egito, a sua família cresce, mas em um determinado momento eles são escravizados. Aí Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão. E Moisés leva o povo em direção à terra prometida. E lá naquela terra, na terra do povo de Deus, agora eles pedem para Deus um rei. Deus levanta Saul. Saul peca, se distancia do Senhor. Deus tira Saul e estabelece Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E aí depois vem Salomão, filho de Davi. Só que Salomão se distancia do Senhor. E ele começa a cometer muitos atos imorais, muitos pecados. Por conta disso, as 12 tribos de Israel, que constituíam um reino unido, se separam em 2 reinos agora. 10 tribos vão para um lado e constituem o reino do norte, e 2 tribos vão para o outro lado e constituem o reino do sul. Em resumo, esses 2 reinos também se distanciam do Senhor e são levados em cativeiro. Até que Deus manda então esse povo retornar para Israel. E esse retorno ele pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a reconstrução do templo. A segunda etapa é a reconstrução da espiritualidade. E a terceira etapa vai acontecer agora com Neemias, que é a reconstrução dos muros. Este é o cenário, este é o contexto por trás desse texto. Israel já teve o seu templo reconstruído, Israel já teve a sua espiritualidade reconstruída, e agora os muros serão reconstruídos a partir de Neemias. Agora que você já sabe do cenário, que você já sabe o contexto, nós podemos avançar e responder a terceira pergunta: qual é a realidade? Qual é a verdade? Quais são os fatos? Olha só, no verso 2 e 3, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, está escrito assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém.
Eles responderam: as coisas não vão bem para aqueles que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldade, por humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado, as portas foram destruídas pelo fogo. Querido, eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa que Neemias faz. Eu quero chamar a sua atenção para algo que Neemias faz e que vai mudar o rumo da sua vida. Sabe o que é que ele fez? Neemias fez uma pergunta. E deixa eu te dizer algo, fazer perguntas pode mudar o rumo da sua vida. Fazer perguntas é uma arte, e se você aprender a fazer as perguntas certas, você vai experimentar de verdadeiras transformações. Dito isso, a pergunta que Neemias faz é: qual é a verdade? Quais são os fatos? Qual é a realidade? Será que você tem coragem de fazer uma pergunta assim para Deus? Para o seu cônjuge? Para o seu pastor, para os seus amigos, para o seu chefe? Será que você tem coragem de chegar para Deus e falar assim: Deus, qual é a realidade da minha vida espiritual? Eu sou de fato um convertido? Eu sou de fato salvo ou ainda não sou? Eu simplesmente estou acostumado com a doutrina, com a liturgia, com a rotina de participar de um culto dominical, ou verdadeiramente eu tive um encontro com o Senhor, eu sou salvo, lavado, remido e selado pelo Espírito Santo? Você tem coragem de perguntar para Deus: qual é, Deus, a verdade sobre a minha vida espiritual? Eu sou íntegro ou não sou? Eu sou santo ou eu não sou? Nós temos um relacionamento de intimidade ou nosso relacionamento é de funcionalidade? Você tem coragem de perguntar para o seu cônjuge qual é a verdadeira situação do nosso casamento? Qual é a verdadeira situação? Nós estamos indo bem ou nós estamos indo de mal a pior? O nosso casamento está numa crescente ou ele está estagnado? Eu sou um bom marido para você? Eu sou uma boa esposa? Você tem coragem de perguntar: olha, qual é a verdade? Nós precisamos da verdade, porque sem verdade não há restauração. Você tem coragem de perguntar para o seu pastor: pastor, fala a verdade. Eu sou ovelha ou eu sou bode? Fala aí, pastor, eu preciso saber a verdade, porque sem verdade não há restauração. Como é que os presbíteros, como é que os anciões da igreja, como é que os sábios da igreja, eles me veem? Como joio ou como trigo? Pastor, eu sou motivo de oração da liderança ou eu sou motivo de gratidão? Eu sou um alívio no ministério ou eu sou um peso na vida das pessoas? Você tem coragem de perguntar para o seu chefe: chefe, você tem prazer em pagar o meu salário? Você paga o meu salário com alegria e com prazer, ou você paga com pesar? Você está feliz porque eu estou aqui, ou você não vê a hora de eu ir embora? Você tem coragem? Porque sem verdade não há restauração. De perguntar para os seus amigos: olha, amigos, o que vocês acham, que eu bato bem da cabeça ou que não? Vocês acham que eu sou maduro ou não? Vocês acham que eu estou bem emocionalmente ou não? Você tem coragem de perguntar, porque sem verdade não há restauração. Talvez o que está faltando para você crescer seja a verdade. Talvez o que está faltando para você crescer seja a dura realidade. A Bíblia diz, querido, que o coração do homem ele é enganoso. E às vezes você não cresce, você não amadurece, porque você não está fazendo as perguntas certas. Você se engana e permanece no erro. Você já ouviu falar, por exemplo, em ponto cego? Quando você está dirigindo o carro, você vai fazer uma conversão à direita ou à esquerda, você olha no retrovisor, você não vê nada. E aí então você vira o seu carro e aí você atinge alguém. Por quê? Porque aquela pessoa estava no ponto cego. Você não conseguia enxergar a verdade, você não conseguia enxergar a realidade. Você já parou para pensar que você pode estar enxergando uma realidade que não existe? Você já parou para pensar que você pode estar enxergando algo que não é real? Eu conheço muitas pessoas que se acham espirituais, mas que na verdade são carnais. Eu conheço muitas pessoas que na cabeça dela, elas estão cheias do Espírito Santo. Mas todo mundo que está de fora está vendo que por onde ela passa, ela vai destruindo relacionamentos, ela vai destruindo relações.
Eu conheço pessoas que acham que são necessárias e não são. Eu conheço pessoas que pensam que estão fazendo muito, quando na verdade não estão fazendo nada. Ponto cego. Você precisa fazer as perguntas certas para você descobrir a verdade, porque só há restauração na verdade. Neemias perguntou, Hanani respondeu. Israel passa por um tempo de muito sofrimento, de muita injustiça, humilhação e pobreza. Olha o que Hanani diz, a insegurança. A cidade não tem muros, os muros foram destruídos, as pessoas estão com medo, não há como se proteger. Queridos, você já viu alguém inseguro? Eu queria que você entendesse o contexto da insegurança da cidade, mas para isso deixa eu te perguntar, você já viu uma pessoa insegura? Como é uma pessoa insegura na vida? Ela sempre está armada, ela sempre está na defensiva, ela às vezes é ríspida ou agressiva no falar, porque ela está tentando se proteger. Todas as vezes que você se deparar com alguém um pouco ríspido, com alguém um pouco armado na defensiva, pode ter certeza, aquela pessoa sofre com insegurança. Todo excesso revela falta, e o excesso de rispidez, de grosseria, revela uma falta de segurança. Uma pessoa insegura, deixa eu pensar num exemplo. Uma pessoa insegura é como um pincher zero. Ela se vê pequena, ela se vê fragilizada e ela tenta então intimidar o seu adversário na gritaria e na tremedeira. Ela tenta assustar o seu adversário porque ela não se vê na condição de fazer isso de outra maneira. Uma pessoa insegura é alguém que está o tempo todo tentando se proteger, tentando se salvar. Agora imagina um povo inteiro vivendo assim. Uma coisa é uma pessoa vivendo assim. Agora, imagina um povo inteiro vivendo na insegurança. O clima não é dos melhores. O clima não é amigável, não é amável. Está todo mundo tentando se proteger. Tudo é motivo de briga, tudo é motivo de discórdia. Um povo inseguro é um povo onde cada um pensa em si. Agora, além da insegurança, Hanani diz que o povo também passa por um período de muita injustiça. Injustiça porque em outros textos a Bíblia vai dizer que os juízes ficavam às portas, mas ele está dizendo que as portas foram queimadas pelo fogo, não há juízes. Ou seja, a cidade caminha em segurança, a cidade caminha na injustiça. Outra característica, a cidade caminha na pobreza. Pobreza porque sem muros e sem juízes, eles são saqueados. Os inimigos entram naquela cidade e levam embora toda a riqueza. Por conta disso, Hanani está dizendo, olha, eles estão passando por um momento difícil. Agora eu te pergunto, em que nós somos diferentes hoje? Em que? Hanani diz que o povo estava inseguro, e eu te pergunto, você se sente seguro hoje ou inseguro? Porque, humanamente falando, a verdade é que não há segurança mais para a gente hoje. Os policiais não podem mais fazer o seu trabalho, porque hoje as vítimas são os assassinos. Percebe? Não há segurança humanamente falando. Você sente que há injustiça ou justiça? Porque hoje, humanamente falando, a gente não consegue mais ver a mesma justiça. Percebe? Nós vivemos em um tempo onde o que era certo virou errado e o que era errado virou certo. Nós vivemos num tempo em que pastores são presos por pregar a verdade e o evangelho e assassinos estão sendo aplaudidos por causa das suas pautas contrárias à vida. O certo virou errado e o errado virou certo. Agora, vale ressaltar que todo esse sofrimento que o povo de Israel estava passando, ele não foi gerado por Deus. Ele não foi gerado pelos políticos daquele tempo. Ele não foi gerado pela economia. Ele foi gerado pelo próprio povo, que a Bíblia diz que se distanciou de Deus. Todas as vezes que o povo se distancia de Deus, há sofrimento. E hoje não é diferente. Querido, entenda uma coisa. Presta atenção. Davi foi homem de Deus. Mas Salomão, a Bíblia diz que se distanciou do Senhor. Depois veio uma terceira geração de líderes, pecadores, obstinados. E a mesma coisa está acontecendo hoje. A mesma coisa. Os nossos avós eram homens e mulheres 100% de Deus.
Não é 98, não é 99, eram 100% de Deus. Tudo era Deus na vida deles. Comprava um carro, vamos consagrar a Deus. Comprava uma casa, vamos consagrar a Deus. Tem 2 casas, uma vai virar igreja. Tudo era 100% para Deus. Eles não iam no futebol, não iam em cinema, não iam em nada que pudesse distraí-los ou roubar o tempo de Deus na vida deles. Os seus filhos, os nossos pais, diziam: vocês são radicais, vocês são extremistas, vocês são obstinados. Mas a lógica dessa geração é: primeiro Deus. Deus sempre em primeiro lugar, depois eu. Depois veio uma segunda geração, a geração dos nossos pais, uma geração mais flexível. Afinal, que mal tem tomar uma bebida socialmente? Que mal tem ir no futebol e faltar um culto 1, 2 vezes no mês? Que mal tem não entregar o dízimo e oferta uma vez ou outra? Não tem problema nenhum. A segunda geração foi mais flexível e o mundo chamou essa geração de crentes legais, de crentes maneiros. Aí veio todo esse glamour de ser cristão, aí veio o mundo gospel, aí vieram os artistas do mundo gospel. E aí surge a terceira geração. E a discussão da terceira geração é: nós não precisamos de Deus, nós somos suficientes. Igreja? O mundo não precisa de igreja. Culto não é essencial, não é relevante. A Bíblia não é palavra de Deus. Ela tem erros, sabe? Eu não concordo com ela está ultrapassada, vamos atualizá-la. A lógica dessa terceira geração é primeiro eu, depois eu, porque não tem Deus. Na geração, ou na primeira geração, você tem Moisés. Na segunda geração, você tem Josué. Na terceira geração, a Bíblia diz que os homens não conheciam a Deus e os seus feitos. Na primeira geração, você tem Davi, um homem segundo o coração de Deus. Na segunda geração, você tem Salomão. Na terceira geração, você tem pecadores obstinados. Na primeira cadeira, na primeira geração, você tem Abraão, o pai da fé. Na segunda geração, você tem Isaac, um homem omisso. Na terceira geração, você tem Esaú, aquele que vendeu as suas bênçãos espirituais por um prato de comida. Em qual dessas cadeiras você está hoje? Na cadeira da primeira, na cadeira da segunda ou na cadeira da terceira geração? Você está sentado na cadeira que diz primeiro Deus e depois eu? Você está sentado na segunda cadeira que está dizendo primeiro eu e depois Deus? Ou na terceira cadeira que primeiro eu, depois eu, porque não tem Deus? Em qual dessas 3 cadeiras você está sentado? Porque não importa se você é a terceira geração de cristãos ou não na sua família. Você tem livre-arbítrio. Você pode escolher aonde você quer sentar. Você pode escolher qual estilo de vida você vai ter. Você pode escolher quem você vai ser e qual legado você vai deixar para as próximas gerações. Eu, por exemplo, sou a terceira geração de crentes na minha família. Eu sou a terceira geração de cristãos na primeira igreja batista de Belo Horizonte, mas em algum momento da minha vida e da minha história, eu decidi sair da terceira cadeira e sentar na primeira cadeira. Eu decidi ter um encontro com Deus, eu decidi ter vida, relacionamento, intimidade com Ele. Hoje você pode escolher qual estilo de vida você vai ter. Porque a discussão no Éden nunca foi tira Deus e coloca Satanás, sempre foi tira Deus e senta no lugar dele. Querido, Deus está em primeiro lugar, ou você está em primeiro lugar. Você não é vítima nessa história, você tem o poder de escolha, você tem o poder de decisão. O que nós precisamos entender é que na Bíblia há micro-histórias apontando para uma macro-história. E toda vez que o povo se distanciou de Deus, eles passaram por um período de tribulação, de sofrimento. De forma clara e objetiva, toda vez que eu e você nos distanciamos de Deus, nós atraímos sofrimento para as nossas vidas. Nós enfrentamos insegurança pessoal, nós enfrentamos injustiça, pobreza, sofrimento, humilhação. E tudo isso pode acontecer tanto de maneira individual, quanto de maneira coletiva. Isso pode acontecer tanto com você, quanto com a sua família, quanto com o povo inteiro. Por isso que nós precisamos hoje, não é de um político para nos salvar. Não é de uma ONG para fazer ação social e nos salvar.
O que nós precisamos hoje é de voltarmos para a presença de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Precisamos sim nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos sair do trono. Precisamos deixar Deus ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Precisamos nos arrependermos. Precisamos obedecer a palavra do Senhor e nos portarmos como servos dele. O que eu vou te dizer hoje é muito sério. Belo Horizonte, durante muitos anos, foi uma cidade tranquila, pacífica, uma cidade alegre, uma cidade bondosa, uma cidade justa, fruto de um avivamento que aconteceu na década de 50 e 60 nesse lugar. O que nós colhemos aqui até os anos 2000 foi fruto de homens e mulheres que estavam ali na primeira cadeira dizendo Deus em primeiro lugar. Que estavam buscando Deus, que tinham sede da presença dEle, homens e mulheres que obedeciam a palavra, que viviam de maneira reta. E por causa das gerações que vieram depois, por causa dos crentes maneiros, dos crentes legais, por causa do movimento gospel, dos artistas, por causa desse movimento todo, surgiu essa terceira geração que questiona a existência de Cristo, a necessidade da igreja, sabe, a palavra de Deus. E por causa de tudo isso, hoje, nós temos uma cidade bagunçada, violenta, um lugar de insegurança. A segunda e a terceira geração de homens e mulheres nos colocaram exatamente no lugar em que nós estamos hoje. Mas a pergunta que eu te faço é: que cidade você quer deixar para os seus filhos? Que país você quer deixar para a próxima geração? Qual contexto você quer deixar para os seus netos? Hoje você pode dar continuidade a tudo isso, se colocando em primeiro lugar, negociando valores e princípios, focando no seu prazer, no seu bem-estar, ou você pode dizer basta, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para viver de maneira reta, de maneira íntegra. Querido, a forma como você vive hoje, não só influencia a sua vida neste mundo, como influencia as próximas gerações. Deixa marcas profundas nas próximas gerações. Sabe do que nós estamos precisando? Nós estamos precisando hoje de homens e mulheres como Murilo Cassete e Dona Carolina. A gente está precisando, não só aqui na nossa igreja, mas na nossa cidade, de homens e mulheres como Paulo Nossa e Maria Helena, como Santa Alves, como Nazira, Dona Terezinha, Nazaré, Wilson Raimundo, José Francisco, Alzira, Neuza, Romário e tantos outros membros que estavam sentados ali na primeira cadeira, colocando Deus em primeiro lugar. O que está me preocupando hoje, enquanto pastor, é que essa geração, ela está indo embora, Deus está chamando, e a segunda e a terceira geração não têm o mesmo compromisso com Deus do que eles, não estão dispostos a fazer por Deus o que eles fizeram, não têm o mesmo nível de intimidade que essa geração tinha. E o que vai acontecer se eu e você não nos despertarmos do sono, não acordarmos espiritualmente e não assumirmos um compromisso do Senhor? O que vai acontecer? Nós precisamos hoje de jovens, de adultos, de idosos, de crianças que assumam o compromisso de serem homens e mulheres segundo o coração de Deus. A terceira pergunta que nós estamos respondendo é: qual é a realidade? Essa é a realidade. Essa é a verdade. Essa não é só a realidade que eles estavam vivendo, como é a realidade da nossa sociedade hoje. Mas a pergunta que fica é: qual é a sua realidade? Qual é a sua verdade? Qual é a sua verdadeira situação no mundo espiritual? Porque nas redes sociais, você pode ser legal, mas no mundo espiritual, qual é a sua reputação? Você é clandestino? Você é conhecido? Qual é a sua reputação no mundo espiritual? Qual é a verdadeira situação do seu casamento? Ainda que no público você mude a voz, ainda que no público você fale de maneira carinhosa, ainda que no público haja afeto, qual é a verdadeira situação do seu casamento? Qual é a verdadeira situação da sua saúde? Qual é a verdadeira situação da sua vida profissional? Pergunto isso porque se você não souber a realidade, você vai viver no engano e você não vai colher boas coisas para você. Para de viver na escuridão.
sem saber o que está ao seu redor, sem saber o que está acontecendo perto de você. Para de viver no campo da imaginação dizendo, não, eu imagino que o meu casamento está bem, eu imagino que eu estou bem espiritualmente, eu imagino que a minha saúde é boa. Para de viver no campo da imaginação. Para de viver no mundo da fantasia. Não existe conto de fadas. Para de viver na mentira. Infelizmente, eu e você só agimos quando nos sentimos incomodados. É verdade ou não é? Por isso você precisa hoje da verdade, para sair do comodismo e tomar uma atitude. Muitos só começam a fazer dieta quando o botão da camisa estoura, quando a roupa não cabe mais. Precisa da verdade, precisa ser incomodado para tomar uma atitude. Muitos só procuram um médico quando a doença já avançou num estágio que está incomodando. Percebe? Você precisa da verdade hoje para sair do comodismo. Muitos vão melhorar no casamento somente quando o cônjuge diz, estou indo embora. Você precisa ser incomodado com a verdade para mudar de postura. Entender a sua realidade vai te ajudar muito, porque a verdade liberta. Querido, saber a realidade pode hoje mudar a sua vida para melhor. Saber a realidade pode te dar a chance de mudar enquanto há tempo. Saber a verdade pode te dar a chance de dar a volta por cima. Agora a pergunta que eu faço é, você sabe a verdade? Ou você está aqui no campo da imaginação? Se você não sabe, faça como Neemias, pergunte. Pergunte às pessoas que você confia. Pergunte aos seus amigos. Pergunte àqueles que estão ao seu lado. Qual é a minha verdadeira situação? A quarta pergunta que nós podemos responder é, o que Neemias fez quando ele descobriu a verdade? O que ele fez quando ele descobriu a realidade? Verso 4, acompanhe a leitura comigo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Deixa eu te perguntar algo. Você já recebeu algum dia uma notícia que você teve que sentar? Você já recebeu uma notícia que você não conseguiu falar, apenas chorar? O texto diz que Neemias, quando descobre a verdade, a realidade, a verdadeira situação, ele sentou e ele chorou. Nós estamos numa série chamada Reconstrução. E para que haja reconstrução na sua vida, você precisa hoje saber a verdade. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos, para que você não seja enganado, para que você descubra a verdade, para que você tenha uma nova postura e para que você viva uma transformação. Agora, eu já te adianto, uma ruína ela pode ser vista de várias formas diferentes. Você pode olhar para uma ruína e você pode pensar, acabou. Não tem o que fazer. Ou você pode olhar para os escombros e você pode pensar, uma oportunidade para eu começar. Uma oportunidade para eu começar bem. Uma oportunidade para eu começar bem fundamentado. E eu te pergunto, o que você pretende fazer quando descobrir as ruínas da sua vida? O que você pretende fazer quando descobrir que o seu casamento está estagnado? Ou que ele está numa decrescente? O que você pretende fazer? Ir embora? Desistir ou assumir a sua responsabilidade para reconstruir? O que você pretende fazer quando descobrir que o seu cônjuge não te ama como você imaginava que ele amava? Abandonar ou reconquistar? O que você pretende fazer quando descobrir como verdadeiramente está a sua saúde? Desistir de viver ou lutar para ter uma saúde melhor? O que você pretende fazer quando descobrir que a sua vida com Deus era fake, não existia? O que você pretende fazer quando descobrir a verdade sobre a sua situação financeira? Neemias tinha tudo para ser omisso diante da verdade. Ele tinha tudo para não fazer nada. Ele poderia ter dito, eu não tenho nada a ver com isso, sabe por quê? Neemias é a terceira geração, ele provavelmente já nasceu na Babilônia. Tudo que ele sabe sobre o seu passado, talvez ele ouviu o seu avô contar, ele não viveu. Mas mesmo assim ele quis saber a verdade. Não só saber, como ele se interessou, ele se envolveu, ele quis ajudar, ele quis fazer algo. Agora, Neemias estava muito bem, muito bem. Ele morava bem, ele comia bem, ele tinha um alto cargo, um cargo de confiança, ele estava bem.
E o interessante é que o seu conforto, a sua segurança, os seus privilégios não impediram ele de ser empático, de se colocar no lugar do outro, de sentir na pele a dor do outro, de chorar pela miséria do outro. Neemias reage assim, sabe por quê? Porque ele é homem de Deus. E homens e mulheres de Deus são sensíveis à necessidade dos outros. Agora, a grande questão não é apenas como Neemias reagiu. A grande questão é como você está reagindo. Deixa eu te perguntar, como que você está reagindo hoje a tanta tragédia? Por exemplo, nós estamos passando por um momento em que o sul da Bahia está destruído, o norte de Minas está destruído. Qual é a sua reação diante de tudo isso? Percebe? Às vezes você está pensando assim, não, alguém vai fazer alguma coisa. Às vezes você está esperando uma instituição fazer algo, a igreja enquanto instituição fazer algo. Mas e você? O que você fez? Você orou? Você jejuou? Você chorou por eles? Você enviou um recurso? Você enviou uma doação? Você ligou para alguém para procurar saber o que está acontecendo naquele lugar? Querido, grava isso no seu coração. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir. E todas as vezes que alguém colocou um pouco nas mãos de Jesus, ele multiplicou. O seu pouco não é justificativa para você não agir. A Bíblia diz que quem for misericordioso vai receber misericórdia. Quem ajuda o pobre empresta a Deus. Não tem como você competir com Deus quando se trata de generosidade. Não tem como você querer fazer mais do que Deus, dar mais do que Deus. Querido, percebe? É disso que eu estou falando. Você está sendo empático ou o que você tem no seu coração é apatia? É indiferença ou é compaixão? É generosidade ou egoísmo? Porque aquilo que você está plantando, você vai colher. É a lei. Aquilo que você está plantando, você vai colher. Não tem como plantar uva e querer colher uma maçã. O que você planta, o que você colhe. Tem gente ouvindo o tempo todo notícias ruins. E às vezes não é nem distante, é do lado da casa, mas está distraído nas redes sociais. Está distraído nos seus filmes, nos seus programas de televisão. Hoje, a gente vive uma geração que aprendeu a escapar. A gente escapa o tempo todo de algumas situações, entrando no mundo dos jogos. A gente escapa nas redes sociais. A gente escapa da verdade aonde? Nos filmes. O metaverso, a realidade virtual, é o escape. E a gente aprendeu a não encarar a verdade, a fugir da verdade e entrar em lugares cuja realidade é controversa. Tem muita gente sofrendo. Neemias 1, verso 4 diz, quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Querido, repare que diante da verdade, diante da realidade, diante dos escombros e das ruínas, Neemias, ele não só fez um post na rede social, não foi isso que ele fez. Ele não ficou batendo panela na janela da casa dele. Ele não foi para a rua protestar. Ele não divulgou uma fake news, não. Neemias orou e Neemias jejuou. E sabe por que ele não fez uma fake news? Sabe por que ele não bateu panela? Sabe por que ele não foi para a rua protestar? Sabe por que ele orou e ele jejuou? Porque Neemias conhecia um princípio do mundo espiritual, extremamente poderoso. O mundo espiritual rege o mundo material. E por isso que antes de fazer qualquer coisa, ele primeiro venceu no mundo espiritual. Ele venceu na oração. Verso 5. Então disse, ó Senhor dos céus, grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. Querido, diante das notícias ruins, repare, Neemias começa a exaltar a Deus. O que ele está dizendo é, Deus, eu não estou olhando para o gigante, eu estou olhando para o Senhor. Eu não estou olhando para os meus problemas, eu estou olhando para o Senhor. Diante das crises, Neemias olhou para Deus. Ele não está perdido no meio da confusão, ele não está em crise. Ele está triste pela realidade, mas confiante em Deus. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe o que Deus pode fazer. Verso 6 e verso 7. Ouve a minha oração, olha do alto e vê que eu oro dia e noite por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim. Minha própria família e eu temos pecado terrivelmente. Não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio de Moisés. Neemias, após exaltar o nome de Deus, agora começa a confessar os seus pecados. Repare que ele não diz, olha, esse povo é corrupto.
Ele não está apontando o dedo para ninguém, ele não está transferindo a culpa, ele está dizendo, eu e a minha família, nós temos pecado terrivelmente contra o Senhor, confesso que temos pecado contra ti. É vergonhoso sermos tão prontos para terceirizar o erro, para apontar o dedo, para culpar os outros, sendo que nós mesmos, muitas vezes, somos piores do que aqueles da qual estamos apontando o nosso dedo. Hoje a publicidade revela, não o que os políticos se tornaram, mas sim aquilo que eles sempre foram. Se tivesse publicidade na sua vida, talvez o que estaria sendo divulgado não é muito diferente. Talvez você não esteja desviando milhões de reais como aqueles que estão no governo estão fazendo, mas deixa eu te perguntar, e em relação ao dinheiro que Deus te dá, você está desviando ou não? Porque Deus não te deu recurso para você comer tudo, para você gastar tudo. Ele te deu para cuidar dos outros, para ajudar, para aliviar a carga. Será que você também não está desviando o dinheiro que Deus te deu? Pensa bem, o político corrupto é aquele que pega o dinheiro que deveria ser aplicado na saúde e na educação e usa consigo mesmo. Mas será que você não está fazendo a mesma coisa com os recursos que o Senhor lhe confiou? Porque ao invés de usar para o reino de Deus, para potencializar o ministério, a obra, a expansão do reino, você está gastando consigo. Você diz que os políticos prometem e eles não cumprem. Mas e você? Quantas promessas você fez para Deus esse ano? Quantas promessas você fez no ano passado? Quantas delas você cumpriu? Essa semana nós fechamos 2021. Você cumpriu todas as promessas que você fez para Deus? Você diz que os políticos usam os privilégios do povo, mas e você? Você estaciona na vaga do idoso, senta no lugar da gestante, fura fila, percebe? Você não mata as pessoas fisicamente, mas está matando elas dentro do seu coração. Você não trai fisicamente, mas adultera todos os dias na sua mente. Você não frequenta os prostíbulos da Guaicurus ou da sua cidade, mas frequenta os prostíbulos da internet. Você não está financiando a escravidão sexual em Belo Horizonte com dinheiro físico, mas você está financiando a escravidão sexual com seus views. Você não rouba as pessoas com uma arma nas mãos, mas rouba através da sua inveja, da sua cobiça. Você não fabricou uma imagem e adorou, mas você está adorando aquilo que o diabo colocou como imagem na sua vida. Você não abandonou a sua família no sustento financeiro, mas abandonou eles na cobertura no mundo espiritual. Você não deixou faltar uma casa física aqui para eles, mas tem privado os seus filhos de um lar celestial. Você não desobedece a Deus naquilo que é gritante aos olhos do mundo, mas também não está cumprindo a grande comissão, que é evangelizar, fazer discípulos e consolidar. Percebe? Querido, olha o que Neemias está dizendo, confesso que temos pecado contra ti. Sim, eu e a minha casa temos pecado terrivelmente contra ti. Precisamos mais do que nunca de arrependimento e de confissão de pecados. A Bíblia diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados, eu descerei e eu sararei a vossa terra. O que nós precisamos hoje é de voltarmos para Deus, nos arrependermos, pedirmos perdão pelos nossos pecados e mudarmos de vida. Por isso deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que ao invés de falar mal de alguém, você falou mal de si mesmo para Deus? Qual foi a última vez que ao invés de apontar o dedo para alguém, você apontou o dedo para si mesmo? Qual foi a última vez que você chorou diante do seu pecado? Qual foi a última vez que você se arrependeu verdadeiramente? Que você se prostrou com o rosto no chão, se humilhando diante de Deus? Qual foi a última vez que você orou ajoelhado? Qual foi? Qual foi a última vez que você de fato se quebrantou? Porque é isso que a gente está precisando, mudar de postura. Neemias, depois de exaltar a Deus, confessar os seus pecados, veja o que ele vai dizer na sua oração a partir do verso 8. Lembra-te do que dissestes a Moisés. Se fores infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que vocês estejam exilados, eu os reunirei de volta e os trarei ao lugar que eu escolhi. Querido, se você observar, Neemias ora com embasamento bíblico.
Ele não está ordenando nada para Deus, ele não está impondo a vontade dele, ele está orando em cima da palavra, ele está orando em cima daquilo que Deus já queria fazer. Presta atenção aqui. Quando nós olhamos, por exemplo, de Elias, que orou para que não chovesse e parou de chover durante 3 anos e 6 meses, a gente olha para isso e fala assim, nó, Elias era poderoso. A gente fica espantado, é verdade ou não é? Mas a verdade é que Elias, ele não é diferente de mim, de você, não. A única questão é que Elias conhecia a vontade de Deus e ele orou em cima da vontade de Deus. O que você precisa saber nessa história é que Deus já havia dito que se o povo não andasse em obediência, ele iria secar a terra. O que Elias fez foi apenas orar em cima daquilo que Deus já iria fazer. Parou de chover não é porque Elias era poderoso, parou de chover porque ele orou em cima do que Deus iria fazer. E é exatamente isso que Neemias está fazendo aqui. Olha o que ele diz, lembra do que tu dissestes ao teu servo Moisés. Ao mesmo tempo que a desobediência traz condenação, a obediência traz a bênção de Deus. Portanto, o que nos falta hoje é romper com essa imoralidade. É parar de ficar tentando impor a nossa vontade, é nos submetermos à vontade de Deus. O que nos falta hoje é orar em cima da palavra. Pega na sua Bíblia e separa todos os versículos que falam de família, que falam de filhos, que falam de vida financeira, que falam de obediência e começa a orar em cima disso. Começa a orar em cima da palavra de Deus. Neemias, depois de exaltar, confessar os seus pecados, orar em cima da palavra, agora ele vai realçar o vínculo que há entre eles. Olha o que ele diz no verso 10, o povo que o Senhor resgatou com seu grande poder e com tua forte mão. O que Neemias está dizendo é, nós somos o teu povo, lembra? Nós somos a tua família, nós somos aquele povo que o Senhor formou, que libertou da escravidão, nós temos uma aliança. O interessante é que esse tipo de oração não é exclusivo em Neemias. Você vai notar que todos os personagens bíblicos, todos os grandes homens e mulheres, eles oravam em cima do vínculo que tinham com Deus. Eles oravam ao Deus da aliança, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, percebe? Ao Pai eterno. E é isso que Neemias também está fazendo aqui. Querido, eu não sei se você sabe, mas nós temos uma aliança com Deus. Jesus é o mediador de uma nova aliança, nós somos o povo, nós somos herdeiros, nós somos filhos por adoção, por isso você também pode orar em cima do vínculo que você tem com Deus. Verso 11, ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço-me que me conceda êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neemias é extremamente objetivo e claro no seu pedido. Me faça bem-sucedido diante do rei. Querido, aqui eu quero que você observe o quanto ele confia em Deus. O quanto ele confia em Deus, mas também o quanto ele assume a sua responsabilidade. Ele não está orando dizendo, Deus, faça com que o rei tenha um sonho, que ele me chame, que ele diga o que eu tenho que fazer. Não, ele sabe a sua responsabilidade. Ele sabe que Deus faz o que ele não pode fazer, mas o que ele pode fazer, a responsabilidade é dele. Então ele está dizendo, Deus, eu vou lá, mas me dê graça quando eu chegar. Eu vou lá, mas me faça bem-sucedido nessa conversa. Orar não significa se isentar. Orar significa também assumir a sua responsabilidade. Oração é exatamente isso. Muitos pensam que a oração coloca Deus em movimento, mas Deus não está parado. Deus está em constante movimento. A oração não coloca Ele em movimento, a oração coloca você em movimento. A oração não muda o coração de Deus, a oração muda o seu coração. Portanto, presta atenção nisso. Quando você orar, entenda que Deus vai fazer o que você não pode, mas o que você pode, a responsabilidade é sua. Eu devo orar assim, Deus, eu vou procurar o meu irmão para me reconciliar com ele. Me dê graça nessa reconciliação. Eu devo orar dizendo, Deus, eu vou procurar um emprego, mas eu vou fazer assim, eu vou resolver todos os problemas que aparecerem na minha frente. Me dá a graça de voltar para casa empregado. Porque tem muita gente orando assim, Deus, eu preciso de um emprego. E eu vou ficar aqui em casa, sentado no sofá, esperando algo acontecer, percebe? Orar não é se isentar, orar é assumir a sua responsabilidade no processo. Porque a oração não coloca Deus em movimento, Ele já está. A oração nos coloca em movimento, ela muda o nosso coração. A quinta e a última pergunta que nós vamos responder é, que mês é este de Quisleu?
O que isso significa? Qual que é a aplicação prática disso nas nossas vidas? No capítulo 1, verso 1, está escrito assim, no mês de Quisleu. No capítulo 2, verso 1, está escrito assim, no mês de Nisan. Em outras palavras, o mês de Quisleu fica aproximado entre outubro e novembro. O mês de Nisan fica entre março e abril, em relação à Páscoa. Ou seja, do início da oração de Neemias até o dia em que ele vai falar com o rei, se passam nada mais, nada menos do que 4 meses. Mas não 4 meses que Neemias está sentado no sofá esperando alguma coisa acontecer, não. A Bíblia diz que nestes 4 meses, Neemias orou e jejuou dia e noite. Percebe a intensidade da oração de Neemias? 4 meses, dia e noite. Percebe a intencionalidade? Ele orou e ele jejuou. Querido, tem gente que ora uma vez e acha que é muito. Ele orou e jejuou 4 meses. Você precisa persistir na oração. Eu queria que Deus abrisse os seus olhos espirituais para que você pudesse ver o que está acontecendo neste exato momento. A briga no mundo espiritual para ver quem domina a sua vida, aquele que dirige a sua vida. Se você conseguisse enxergar o mundo espiritual, você oraria como Neemias orou. Não espere isso acontecer, assume hoje um compromisso de orar, de perseverar em oração, assume hoje um compromisso porque o mundo espiritual governa o mundo material, persevere em oração pela salvação na sua casa, persevere em oração pela restauração dos vínculos e dos relacionamentos, persevere em oração pela libertação de vícios e escravidão, persevere em oração, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim no mundo espiritual. Antes de discutir, antes de debater, antes de brigar, vença primeiro no mundo espiritual. Neemias 2:4. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Percebe o que acontece com quem ora e jejua? O rei está perguntando para Neemias, Neemias, o que você quer que eu faça? Percebe o que acontece com quem ora e jejua? Quem ora e jejua não tem sorte, tem Deus. Quem ora e jejua tem direção. Quem ora e jejua não tem acaso, tem bondade, tem fidelidade do Senhor. Quem ora e jejua não está perdido, tem clareza, tem destino, tem direção. Sabe do que o mundo precisa hoje? Não é de militantes, não são de lacradores da internet. O mundo precisa de pessoas como Neemias, pessoas que estão dispostas a chorar pela dor do outro, pessoas que estão dispostas a guerrear no mundo espiritual pelos outros. O mundo precisa de pessoas como Neemias, que são capazes de deixar a vida luxuosa e de assumir um compromisso e de colocar a mão na massa, de entrar em lutas, de entrar em desafios e de reconstruir muros com as próprias mãos. Querido, no mundo há muitos escombros hoje. E talvez na sua vida também há muitas ruínas, muitos escombros. Talvez ruínas que você não tenha nem percebido, mas que você vai descobrir. E a pergunta que eu te faço é: Deus pode contar com você para reconstruir o seu casamento ou não? Deus pode contar com você para reconstruir relacionamentos, para se humilhar e pedir perdão, para se humilhar e liberar perdão sobre alguns. Deus pode contar com você para ir atrás daqueles que estão perdidos e carregá-lo nos próprios braços e trazê-los de volta. Deus pode contar com você para ser generoso, repartir, abençoar. Deus pode contar com você para levar salvação. Deus pode te usar. Essa é a pergunta. Porque no dia que Neemias descobriu a realidade, ele se colocou à disposição. Deus pode contar com você para reconstruir a vida dos seus filhos, para reconstruir os escombros da nossa sociedade hoje. Se Deus pode contar com você, eu quero convidar você a orar comigo a oração que Neemias fez. Feche os seus olhos e que juntos nós possamos repetir a oração de Neemias. Deus, nós queremos engrandecer o Senhor, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é o único e verdadeiro Rei. O Senhor é o Senhor, Pai. O Senhor é grande, poderoso, não há nada que o Senhor não possa fazer. Por isso, Pai, nos perdoa pela nossa insanidade de pensar que temos o controle sobre a vida.
Perdoa, Senhor, da nossa insanidade de pensar que somos capazes de viver longe da Tua presença. Nos perdoa, Deus, porque temos relativizado a palavra, os valores, os princípios. Nos perdoa, Deus, porque temos colocado as nossas vontades, prazeres em primeiro lugar. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes queremos estar a passeio e não entendemos a missão. Nos perdoa, Pai. Nós oramos hoje, Pai, realçando o vínculo que há entre nós, porque o Senhor decidiu nos amar, o Senhor nos escolheu, o Senhor decidiu nos adotar como filhos, nós somos o Teu povo, a Tua família, Pai, não se esqueça de nós, não nos abandone, não deixe que o nosso pecado nos leve para longe de Ti, Pai, nos reaproxime do Senhor, nos coloque nos Teus braços, restaure essa intimidade e nos ajude a ter vida com o Senhor. E Pai, nós pedimos a Ti de maneira clara e específica, usa as nossas vidas para reconstruir tudo aquilo que está perdido. Usa as nossas vidas para reconstruir tudo aquilo que está destruído. Usa as nossas vidas, Pai, nós nos colocamos à disposição. Nós sabemos que o Senhor fará aquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que nós podemos, Pai, que o Senhor possa nos usar. Nos dê coragem para pedir perdão. Nos dê coragem para nos humilhar. Nos dê coragem para dar a outra face. Nos dê coragem, Deus, para caminhar mais uma milha. Nos dê coragem para repartir primeiro e comer depois. Nos usa, Pai. Nos usa, Pai. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Essa é a nossa oração. Usa as nossas vidas para reconstruir relacionamentos, casamentos, ó Pai. Usa as nossas vidas para reconstruir tudo aquilo que está perdido nos dias de hoje. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Querido, nós teremos agora a ceia do Senhor. Enquanto você pega o seu pão e o seu cálice, eu queria te incentivar a fazer o seu momento de oferta, o seu momento de dízimo. Aí na tela vai aparecer agora o Pix da igreja, os dados da conta bancária, vai aparecer aí também um QR Code onde você pode fazer a sua oferta, tanto por boleto quanto por cartão de crédito. Você pode escolher o que for mais fácil, se o Pix for mais fácil para você, escolher o Pix, só não deixe de participar. O que eu quero ajustar o seu coração é que nós não fazemos isso por causa daquilo que Deus vai fazer no ano de 2022. Nós fazemos isso em gratidão ao que Deus já fez no ano de 2021. Como disse um amigo meu, 2021 era o ano da morte e nós estamos vivos. Era o ano da doença e a gente está saudável. Era o ano da escassez e não nos faltou nada. Então nós entregamos a nossa oferta, nós entregamos o nosso dízimo porque Deus é o mesmo. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. O mesmo Deus que cuidou da gente em 2021 está cuidando agora e cuidará ao longo de todo esse ano. Por isso eu não entrego para trocar, eu entrego a minha oferta e o meu dízimo para agradecer e para honrar tudo que Deus tem feito, tudo que Ele está fazendo por nós. Então vai, enquanto a gente está se preparando aqui para a ceia, entregando a sua oferta, o seu dízimo, mas faça em espírito de oração. A Bíblia diz que Deus ama quem entrega com alegria. Pergunta para Ele, Deus, o que é honra para o Senhor? Quando o Senhor olha para a minha vida financeira, o que expressa honra para Ti? Eu quero Te entregar a honra no dia de hoje. Eu quero começar o ano diferente, Pai. Sabe, eu quero crescer na minha generosidade, porque eu sei que o Senhor não deixa faltar nada. Eu não preciso ter medo. Eu caminho em segurança. Então, Deus, o que expressa honra? E que você possa hoje entregar uma oferta de honra ao nosso Deus. 1 Coríntios 11, 23, você está lá no Antigo Testamento, em Neemias, agora você vai para o Novo Testamento. 1 Coríntios 11, 23, o texto diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O que a gente vai fazer aqui agora não é puramente humano, é sobrenatural, é divino, veio de Deus. Paulo está dizendo, o que eu recebi do Senhor, eu estou entregando a vocês. Porque Jesus, na noite em que foi traído, querido, não foi no melhor dia, no melhor momento, na melhor hora, sabe por quê? Porque o amor de Deus por nós não depende de circunstâncias. Foi na noite em que ele foi traído, e o texto diz, ele tomou o pão, e o pão representa o seu corpo, e aquilo que ele faria por nós. E ele agradeceu a Deus, ele agradeceu porque ele sabe que o Pai está no controle de tudo, e que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Ele agradeceu ao Pai, e ele disse, este corpo foi entregue em favor de vocês. E é isso que vocês devem fazer.
Percebe o que Jesus está dizendo? O que nós devemos fazer não é ficar comendo em memória dele, é repartir o corpo, é doar o corpo, é abrir mão, é se sacrificar pelo outro. É isso que nós devemos fazer, porque é isso que trará cura ao mundo. Pois o Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, agradeceu, partiu e disse: façam isso em memória de mim. Percebe? O que era pra gente fazer em memória dele, não é ficar comendo e repartindo as sobras, é repartir primeiro e comer depois. É isso que nós devemos fazer. Por quê? Porque olha o que o texto diz. Ele pegou o cálice e disse: esse cálice, ele representa a nossa aliança que foi confirmada no meu sangue. E para contrato existe distrato, para acordo existe desacordo, mas para aliança não existe desaliança. Você não precisa temer, Deus tem uma aliança conosco. Você não precisa temer, Deus tem uma aliança, e uma aliança é eterna. Por isso você pode repartir, por isso você pode se doar, por isso você pode abençoar, por isso você pode reconstruir. Ele disse: esse cálice representa a nova aliança confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua presença nesse primeiro domingo do ano de 2022. Muito obrigado porque a gente está tendo a oportunidade de começar 2022 bem. E a maneira como nós começamos pode determinar a maneira como iremos viver e os resultados que nós teremos ao longo do ano, Pai. E muito obrigado pela Tua palavra. Porque nós, como os Teus filhos, não precisamos de poder, o que precisamos é de revelação, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe revelação da Tua vontade, e a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai, é que possamos reconstruir tudo aquilo que está perdido, destruído, tudo aquilo que se foi, que o Senhor possa nos usar, primeiro para reconstruir a nossa vida com o Senhor, Pai. Para reconstruir uma amizade, um lugar de intimidade, um lugar de confiança. Que o Senhor Deus possa abençoar para que haja reconstrução da nossa saúde, da nossa identidade, das nossas vidas, da nossa integridade. Que o Senhor abençoe para que haja reconstrução dos nossos relacionamentos, ó Pai. Abençoe, Deus, para que a gente comece 2021 bem. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe o seu 2022. Deixe aqui o seu like, assina o nosso canal, dessa maneira você já está sendo usado por Deus para ajudar o YouTube a propagar o nosso conteúdo. E quem sabe até você também não compartilha nos seus grupos de WhatsApp, para que todos possam começar bem, para que haja uma reconstrução integral da sua família, nos seus grupos de WhatsApp, na vida dos seus amigos também. E olha, todos nós estamos começando agora a leitura do nosso devocional, é uma leitura diária, a igreja inteira está caminhando na mesma direção. Se você já adquiriu, não deixe de participar. Se você ainda não adquiriu, você pode comprar, vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Temos poucas unidades e eu quero que você participe conosco, porque nós somos uma família e nós estamos caminhando na mesma direção. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e que você tenha um 2022 muito abençoado. Tchau.